Bom, vamos lá. Vamos corrigir uma questão aqui sobre mínimo múltiplo comum. Um município é dividido em 3 bairros, Laranjeiras, Limoeiro e Pinheiros. A Secretaria de Educação desse município recebeu alguns livros para distribuir entre suas escolas, sendo a quantidade de livros maior do que 1.500 e menor que 1.900. Os bairros possuem, respectivamente, 11, 7 e 5 escolas. Se a quantidade de livros for dividida igualmente entre as escolas do bairro Laranjeiras, sobrarão 6 livros. Entre as escolas do bairro Limoeiro, sobrarão 2 livros. E entre as escolas do bairro Pinheiros, não sobrarão livros. Desse modo, se a divisão dos livros for feita igualmente entre todas as escolas dos 3 bairros, sobrarão quantos livros? Bom, vamos abrir um espaço melhor aqui. Vamos partir do princípio, pessoal, que não sobre nenhum livro. Legal? Esquece a história que sobrou o livro. Então, a quantidade de livros que eu tenho tem que ser múltiplo de 11, 7 e 5. E para que a gente encontre múltiplos comuns de 11, 7 e 5, eu tenho que inicialmente encontrar o menor múltiplo comum entre 11, 7 e 5. Como 11, 7 e 5 são números primos, o MMC entre eles é o produto deles, 11 vezes 7 vezes 5, o que vai dar exatamente 385 unidades. Então, se eu tenho 385 livros e vou dividir por 11, dá para dividir, o resto é zero. 385 por 7, o resto também é zero. 385 por 5, o resto é zero. Ah, mas sobrou livros. Esquece isso aí por enquanto. A quantidade de livros tem que estar entre 1.500 e 1.900. Agora eu vou fazer o seguinte. Quais são os múltiplos de 385 que eu conheço? É só pegar o 385 e dobrar. Vai dar 770. Triplica o 385. 1.155. Ainda não cheguei lá. Multiplica esse cara por 4. 1.540. Bom, observe bem que o 1.540 está exatamente no intervalo que ele quer. Legal? Então esse aqui vai ser o meu ponto de partida agora. Bom, se eu tenho 1.540, o 1.540 ele é divisível por 11, ele é divisível por 7 e ele também é divisível por 5, ok? Mas, se eu dividir por 11, vão sobrar 6 livros. Então, se eu pegar esse cara e dividir por 11, tem que sobrar 6 livros. Para sobrar 6 livros, eu vou somar 6 a esse cara aqui. Então, eu vou ficar com 1.546. Então, 1.546 dividido por 11, galera, sobra 6. Quando eu pego 1.540 e vou dividir por 7, vão sobrar 2 livros. Então, eu vou pegar esse cara e somar 2 unidades. 1.542. 1.542 dividido por 7 sobram 2 unidades. E quando eu vou dividir por 5, significa dizer, ou melhor, segundo ele, que não sobrarão livros. Então eu vou ter exatamente 1.540 livros. Acontece, galera, que a quantidade de livros tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó.
Se eu retirar 11 unidades desse cara aqui e dividir o resultado por 11, continua sobrando 6. Ou seja, o 1535, se eu dividir por 11, continua sobrando 6. Claro. Se eu pego esse cara aqui e retiro 7 unidades, isso vai dar 1535. Que se eu for dividir por 7, continua sobrando 2 unidades. Aqui, esse cara é divisível por 5, mas esses dois também. Então, se eu tiro 5 unidades daqui, esse cara aqui continua sendo divisível por 5 e o resto é 0. Esse cara é divisível por 11, o resto é 6. Esse cara é divisível por 7 e sobra 2. Esse cara é divisível por 5 e não sobra nada. Com a quantidade de livros, 1535. Muito bem. Eu vou pegar agora, então, o 1535 e vou dividir pela quantidade de escolas que eu tenho. Que ele falou que nós temos que dividir os livros para essas escolas na mesma quantidade. Quantas escolas nós temos? Nós temos 11 mais 7 mais 5. 18 e 5, nós temos, então, 23 escolas. Vou dividir esse cara, então, por 23. Ok. 153 dividido por 23 dá 6. 3 vezes 6, 18 para 23, 5. Com 2. 12 e 2, 14 para 15, 1. Abaixo 5. Vou dividir novamente por 23, 155, vai dar 6. 3 vezes 6, 18. 18 para 25, sobra 7. 2 vezes 6, 12, 14, sobra 1. Portanto, cada escola agora vai receber 66 livros, ok? E vão restar 17 livros. Eu quero saber quantos livros sobrarão. 17 livros é a minha resposta, ok? Um abraço, espero tê-los ajudado. Até mais.